Isso? É isso? Quando for dar o start, me fala. Não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite, entra cedo. Para puxar a cadeira de lugar. Paulo, já faço o texto de leitura e já conta a história de Valdir Azevedo, um pedacinho do céu, não é isso? Então não dá muito cedo. Sempre depois que você falar o nome, dá pra play, viu? É o que vocês quiserem. Emoção. Essa palavra define com clareza a áurea deste momento. Afinal, vamos falar, ouvir e aplaudir muito o gênero mais antigo e rico da música instrumental. Temos que tirar o chapéu ao falar de Pixinguinha, um batuta carinhoso, Rupert Miranda, pernambucano virtuoso do bandolim, maestrina, compositora e pianista Chiquinha Gonzaga. E como não citar Joaquim Calado, o pai do choro, que junto nos traz ainda João da Baiana e o pandeiro no choro. Tendo como palco por volta do final do século XIX, os arcos da Lapa e sua elegância que dominava noites afora, ganhando assim a admiração de flautistas, mestres do violão e cavaquinho, trouxe também pianistas, saxofonistas, representado por Pixinguinha, que consolidou o gênero e, claro, tornando-se o maior compositor deste inesquecível estilo musical. Piuí, fazendo jus ao incômio celeiro de artista, lhes apresento agora, com muito prazer, a live Este Choro Não Morre. Sob a batuta do mestre Paulinho Schmidt, lhes convido a uma saudosa viagem ao tempo. E não se preocupem com o caminho. As notas lhe levarão onde só a boa música poderá lhe levar. Pedacinho do Céu. Valdir Azevedo nasceu de família pobre em 1923, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Piedade. Passou a infância e a adolescência no bairro do Engenho Novo. Foi músico e compositor brasileiro, mestre do cavaquinho e autor de choros, pioneiro que retirou o cavaquinho do seu papel de mero acompanhante do choro e o colocou em destaque como instrumento de solo, explorando de forma inédita as potencialidades deste instrumento. Durante a década de 1950, fez grande sucesso com composições como Brasileirinho, Chiquita, Vê se Gostas, Delicado e Pedacinho do Céu que ouviremos.
E as composições de Valdir o projetaram internacionalmente. Conta João Máximo que Pedacinho do Céu, uma das composições de Azevedo, foi gravada no banheiro da gravadora Continental, para que o músico chegasse à sonoridade que pretendia. Valdir Azevedo nos deixou no dia 20 de nove de 1980. Valdir foi surpreendido com uma fatalidade que o faria pensar em parar de uma vez com a música. Um acidente doméstico com um cortador de grama acabou por decepar a ponta do seu dedo anelar da mão esquerda. Sua esposa Olinda, que sempre o apoiou em todos os momentos de sua vida, o levou às pressas ao hospital para saber o que poderia ser feito. O médico que o examinou solicitou a Olinda que trouxesse a falange para um possível implante. Olinda ligou às pressas para casa e pediu que sua empregada localizasse um pedaço do dedo na grama e que o colocasse no gelo, que ele estaria chegando para buscá-lo. O implante foi realizado com sucesso. Porém, os médicos tiraram qualquer esperança de
que Valdir voltaria algum dia a tocar o seu cavaquinho. Devido à insistência de Olinda para que exercitasse o seu dedo e fizesse o tratamento com rigor, Valdir aos poucos foi recuperando o seu movimento, arriscando-se em empunhar o cavaquinho e tirar pequenos acordes. Não tardou muito a Valdir voltar a desempenhar seus solos ao cavaquinho com a mesma agilidade e técnica de sempre, compondo em seguida um solo chamado Minhas Mãos, Meu Cavaquinho, que apresenta ao final um trecho da Ave Maria, que Valdir colocou propositalmente em agradecimento a Deus por ter permitido que voltasse a tocar depois desse grande acidente. Conta que essa música foi composta pelo filho no dia da morte do pai. Estamos falando de Naquela Mesa, a saudade de um filho, Sérgio Bittencourt, após a morte do pai Jacó do Bandolim. Foi escrita em um guardanapo.
Apenas isso seria suficiente para que essa música tivesse uma história. Mas ainda quando seu compositor, Sérgio Bittencourt, é filho de Jacó do Bandolim, um verdadeiro ícone da música brasileira de todos os tempos. Conta Sérgio Bittencourt que seu pai, Jacó do Bandolim, passou sua última tarde no bairro de Ramos, em visita ao seu amigo compositor e maestro Pixinguinha. Ao chegar à varanda de sua casa, cansado e esbaforido, caiu nos braços de sua esposa Adília, já sem vida. Sérgio Freitas Bittencourt, 3 de fevereiro de 1941, 9 de julho de 1979. Senhoras e senhores, naquela mesa. Documentários sobre Chorinho, esse estilo inesquecível e inigualável. Estamos ouvindo a live Esse Choro Não Morre. Delicado. Delicado é um baião, escrito por Valdir Azevedo e Aloísio de Oliveira e gravado por Carmen Miranda em agosto de 1955. A canção ganhou fama por ter sido uma das últimas músicas que Carmen Miranda cantou em vida, encerrando a primeira parte de sua participação no The Dream durante o seu show, o mais importante da televisão americana na época, na noite de 4 de agosto de 1955. Sem levar em conta a existência da letra de Ari Vieira, o líder do Bando da Lua, conjunto que então acompanhava Carmen Miranda, Aloísio de Oliveira concebeu uma versão especialmente destinada a essa aparição televisiva. Carmen morreria na madrugada seguinte, em sua mansão em Beverly Hills, vitimada por um infarto fulminante. O The Jam, durante o show com a participação de Carmen Miranda, foi exibido 2 meses após a sua morte, em 15 de outubro de 1955, e reapresentado em 27 de julho de 1957.
Brasileirinho foi a primeira composição de Valdir, iniciada em 1947 e lançada 2 anos depois. Tudo começou quando um sobrinho de Valdir pediu ao tio que ele fizesse uma música. Valdir inicialmente negou o pedido, alegando que o cavaquinho à sua disposição em casa estava ruim, com somente uma nota funcionando, o Ré. O instrumento bom do músico estava então na Rádio Clube do Brasil, emissora pela qual ele se apresentava naquela época. Mas tal foi a insistência do sobrinho que o músico não teve escolha. Usou toda a sua inigualável genialidade para compor uma música que pudesse ser tocada apenas com o Ré, a única nota de qual se dispunha naquele momento. Brasileirinho é um dos maiores emblemas da nossa música instrumental, figurando entre as 100 maiores composições brasileiras de todos os tempos, de acordo com o ranking da revista Rolling Stone. Tico-Tico no Fubá, gravada em 1931, a canção clássica de Zequinha de Abreu atingiu sucesso internacional e chegou às trilhas sonoras de filmes americanos. Foi apresentada pela primeira vez em um baile da cidade de Santa Rita de Passa Quatro, isso em 1917, sob o nome de Tico-Tico no Farelo. A canção recebeu o nome atual em 1931, já que existia outra do mesmo título composta por Canhoto.
Atingiu o ápice da sua popularidade nos anos de 1940, quando fez parte de nada mais, nada menos que 6 filmes de Hollywood, inclusive filmes estrelados por Esther Williams. A canção aparece com 2 letras, uma feita no Brasil e outra versão escrita nos Estados Unidos por Aloysio de Oliveira para Carmen Miranda, que gravou pela Decca Records em 1945 e a apresentou no inesquecível filme Copacabana, em 1947. Parte da história sobre a canção foi contada no filme Tico Tico do Fubá, de 1952, dirigida pelo mestre Adolfo Celi. José Gomes de Abreu, 19 de 9 de 1880, 22 de 1 de 1935. Bom, vem aí a minha preferida. Carinhoso. Alfredo da Rocha Viana Filho, conhecido como Pixinguinha, foi um maestro flautista, saxofonista, compositor e arranjador brasileiro. Pixinguinha é considerado um dos maiores compositores da música popular brasileira. Contribuiu diretamente para que o choro encontrasse uma forma musical definitiva. Quando compôs Carinhoso entre 1916 e 1917, e Lamentos em 1928, que são considerados alguns dos choros mais famosos, Pixinguinha foi duramente criticado, e essas composições foram consideradas como tendo uma inaceitável influência do jazz, enquanto hoje em dia podem ser vistas como avançadas demais para a época. Além disso, o Carinhoso na época não foi considerado choro, e sim uma polca. No dia 23 de abril comemora-se o Dia Nacional do Choro. A data foi criada como homenagem ao que se acreditava ser a data de nascimento de Pixinguinha. Pixinguinha passou os últimos anos de sua vida em Ramos, bairro que adorava.
e morreu na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, quando seria padrinho em uma cerimônia de batismo. Foi enterrado no cemitério de Inhaúma. Estamos assistindo um documentário sobre esse gênero musical incrível, internacionalmente aplaudido, que é o choro, denominado o documentário Esse Choro Não Morre. Esse choro não morre jamais. Ronda. Ronda é um samba-canção do compositor e zoólogo Paulo Vanzolini, lançado do lado B do disco A Marvada Pinga, de Inesita Barroso. Isso em novembro de 1953. Composta por Vanzolini aos 21 anos de idade, a música virou uma espécie de hino em São Paulo. E durante anos foi a mais tocada e mais pedida em bares e boates da cidade. De noite, rondando a cidade,
uma desesperada, desencantada da vida, tenta encontrar o seu amor que poderá estar com outras mulheres. E o caso acaba em cena de sangue. A composição só veio se tornar um sucesso na década de 70, quando foi gravada pela cantora Márcia, pois no disco de Inesita ficou totalmente eclipsado pelo sucesso da moda de viola do lado A, a Marvada Pinga. Os primeiros versos de Honda mostram a forma singular de Vanzolini criar músicas, retratando fatos do cotidiano que ele observava na metrópole, em especial nas noites da boemia. O crítico musical Antônio Cândido afirmou no encaixe do box, acerto de contas, abre aspas, como autor de letra e música, ele é o oposto da loquacidade, porque não espalha, concentra, tem a capacidade de achados verbais que fazem a palavra render o máximo. Vanzolini é o mestre de muitas faces. Paulo Vanzolini morreu no dia 28 de abril de 2013 em São Paulo, aos 89 anos de idade. Ele estava na UTI do Hospital Albert Einstein com uma pneumonia extensa.
cariocas, Jacó do Bandolim. Jacó Piquet de Bittencourt, mais conhecido como Jacó do Bandolim, foi um músico, compositor e bandolinista brasileiro de choro. Jacó do Bandolim foi um dos grandes músicos do choro, modernizando o estilo com a introdução de outros instrumentos não usuais no gênero, como o acordeon e o vibrafone. Jacó ouviu um francês cego tocar violino. Este acabou por ser, aos 12 anos de idade, o seu primeiro instrumento, presenteado por sua mãe. Apesar de ser algo que Jacó viria a ocultar durante toda a vida, sua mãe era uma polaca, judia polonesa, que teria sido trazida ao Brasil no início do século XX para trabalhar como prostituta. Por não se adaptar ao arco do violino, Jacó começou a tocar usando grampos de cabelo. Pouco depois, ele ganhou o seu primeiro bandolim, um modelo de cuia napolitano. Jacó não teve professor, sempre foi autodidata. Alcançou popularidade ao montar o conjunto Época de Ouro, isso no início da década de 60. Época de Ouro permanece em atividade até hoje. Autor de vários clássicos do choro, sempre teve preferência pela música Noites Cariocas, que o tornou conhecido internacionalmente.
Naquele tempo, um dos mais famosos choros de Pixinguinha, editado em 1947 pela Irmãos Vitali, com coautoria de Benedito Lacerda, por razões extras musicais. É também, presumivelmente, um dos choros mais antigos de Pixinguinha. Foi possível encontrar diversas cópias da música em acervos de antigos chorões, ainda com o nome original triangular. Em 1946, já com o nome de Naquele Tempo, foi gravado por Pixinguinha e Benedito Lacerda e recebeu também a gravação do cantor Abílio Lessa, com letra presumida de Benedito Lacerda. Em 1985, a Vitali lançou um novo álbum de partituras de Pixinguinha, com nova edição de Naquele Tempo, desta vez com letras de Fábio de Oliveira. Existem pelo menos mais duas letras para esse choro. A primeira, de autoria do produtor de jingles Reginaldo Bessa, por ele gravada, e a de Jair Amorim, gravada pelo cantor Zivaldo Maia. A grande beleza de melodia fez deste um dos choros mais populares de Pixinguinha, tendo recebido inúmeras regravações até os dias de hoje.
Odeon é um tango brasileiro com música de Ernesto Nazaré, composta em 1910, e letra original de Ubaldo Maurício. Em outra versão escrita por Vinícius de Moraes, composta em homenagem ao Cinema Odeon, localizado na Cinelândia, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Em 1908, Ernesto Nazaré foi contratado para animar a sala de espera do Cine Odeon, o mais luxuoso da cidade do Rio de Janeiro. Em 1910, Nazaré compôs e dedicou essa canção à distinta empresa Zambelli e Companhia, proprietária do Cinema Odeon. Muitas pessoas frequentavam o Odeon só para ouvi-lo tocar, deixando inclusive de assistir aos filmes. A canção só tornou seu maior sucesso após a sua morte, especialmente depois que recebeu letra do poeta Vinícius de Moraes na década de 1960. Em março de 1933, começou a manifestar problemas mentais que motivaram sua internação na colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. No ano seguinte, fugiu e foi encontrado morto por afogamento em uma represa próxima à colônia. Ernesto Nazaré faleceu em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no dia 1º de fevereiro de 1934. Em 1978, foi tema de abertura da telenovela A Sucessora, na voz da inigualável Nara Leão. Em 2000, a canção fez parte da trilha sonora da novela O Cravo e a Rosa, uma versão de Sérgio Saraceni. Até 2012, a canção alcançou a impressionante marca de 325 gravações comerciais feitas em diversos países.
Documentário Esse Choro Não Morre. Fizemos uma viagem maravilhosa por músicos verdadeiramente ricos que tiveram situações inusitadas, que fatalmente levariam pessoas normais a desistirem, mas não foi o que aconteceu. Portanto, para não esquecer o nome de meu mestre, a todos os mestres do chorinho, o nosso muitíssimo obrigado por terem engrandecido de forma tão presente, tão eterna, não só a música brasileira, mas a música internacional. Nosso agradecimento ao Emerson, responsável pelo telecentro, que está aqui sendo responsável para que as imagens cheguem até vocês. Professor, letrista, compositor e escritor João Vitor, que está também aqui no backstage. A psicóloga e também artesã Letícia Firmino, que nos auxiliou na questão das imagens, onde ficar, se o som estava a contento, chegando até vocês. Paulo César Schmidt, muito obrigada por ter me convidado mais uma vez. Muito emocionante, eu fiquei, a gente que gosta de música, né? Vai lendo todas essas histórias. Este foi mais um trabalho apresentado através da Lei Aldir Blanc. Agradeço aqui agora, em nome de Paulo. Quer falar, Paulo César? Agradeço a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, na pessoa do seu diretor Thiago Santos, que vem possibilitando cada dia mais que todos os músicos, que todos os artistas que outrora não tinham espaço, hoje encontram esse espaço aqui. Se você ainda não procurou esse departamento, fique à vontade. Estamos aqui na Praça Quadrilha Oberico, ou melhor, na Praça da Matriz. Não, eu sempre me confundo. Na Praça da Matriz, aguardando você. Para finalizar esse projeto incrível, idealizado e realizado pelo mestre Paulo Schmidt, não poderia ser diferente. Ave Maria de Bach e Gounod é uma das composições mais famosas e gravadas sobre o texto em latim da prece Ave Maria. A peça é composta por uma melodia do compositor romântico francês Charles Gounod, especialmente projetada para se sobrepor ao prelúdio número 1 em dó maior do livro de Bach, O Cravo Bem Temperado, escrito cerca de 137 anos antes. Gounod improvisou a melodia e o seu sogro Pierre transcreveu a improvisação e em 1853 fez um arranjo para violino ou violoncelo, com piano e harmônio. Muitos cantores de diferentes estilos, ao longo dos séculos, têm cantado a Ave Maria de Gounod e Bach, como Alessandro Moretti, a soprano Maria Callas, Luciano Pavarotti, José Carreiras, Andrea Bocelli, Karen Carpenter, da dupla The Carpenters, assim como coros gravados centenas de vezes durante o século XX. Gounod nasceu em 17 de junho de 1818 em Paris. Órfão de pai aos 5 anos, foi com sua mãe que se iniciou na música, demonstrando desde cedo um talento excepcional, manifestando o desejo de seguir uma carreira musical, influenciado por obras como Dom Juan de Mozart e as sinfonias de Beethoven. Charles Gounod, celebrado compositor francês, morreu em Saint-Cloud em 18 de outubro de 1893 de uma crise de apoplexia. Espero que essa viagem tenha levado vocês aonde só a música pode nos levar. Muito obrigada.